Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe, irmãos. Amém? Vamos ler Apocalipse 2:7. Muito bem, vamos à leitura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude enquanto estamos iniciando mais um ano e cremos que o Senhor nos dará vitória a cada momento, pois estamos certos da sua palavra. E esta palavra, onde tiver um eleito, o Senhor alcançará este eleito. Estamos certos da palavra, certo de Deus. Que cada coração seja movido pela revelação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. A noiva comendo da árvore da vida. Bem, quando o pecado no princípio entrou, havia uma proibição para não comer aquele fruto do jardim. De todas as árvores podia comer, mas daquele fruto que estava no meio do jardim não podia tocar nele. E a tendência humana, como Adão e Eva
foi exatamente ao proibido. Como hoje a tendência é o proibido. É o proibido que é mais bonito, o proibido é mais gostoso, o proibido parece que dá mais ânimo, o proibido faz tudo. É que as pessoas sabem que é proibido. Então, nós não somos diferentes de Adão e Eva, que foi proibido, eles tomaram. E hoje, aquilo que foi proibido naquele tempo, durante esses milênios, Deus vem preparando um povo para comer também de uma árvore, que é a árvore da vida, a qual foi proibido, depois do pecado, comer. Se Deus tivesse deixado sem os guardas, eles teriam comido da árvore da vida e estariam perdidos eternamente. Só Deus é eterno. E a árvore da vida é Cristo. Então a gente está pensando que a noiva comendo da árvore da vida, quase que é melhor, eu pensei, a árvore da vida é tão significante para nós hoje, e foi significante lá no jardim, que Deus guardou o caminho da árvore da vida. Então a noiva, ela está comendo como o livro perdido. O que ela perdeu lá atrás, o que Adão perdeu. Adão perdeu o livro, porque ele errou. E diz o irmão Brana que o livro voltou para a mão do dono original, que é Deus. O livro não podia ir para Satanás. O livro é Deus. E quando o homem pecou, então aquele livro, se pudéssemos falar aquela mensagem, voltou para Deus. Mas Deus não deixou apenas nisto, para redimir a noiva, que, como Eva tinha pecado, Adão tinha que redimi-la. E quando ela pecou, Adão a redimiu, que a tomou de volta. Se ele não a redimisse, também ele ficaria só. Cristo também nos redimiu. Se ele não nos redimisse, ficaria só. Porque ele redime para ter uma costela, para ter uma esposa, para ter um povo. E a redenção também de Adão com Eva foi para ter uma esposa. Mesmo que ela estava contaminada, poluída, mas ele a redimiu. E quando você redime, a culpa daquela pessoa fica sobre você. Quando Adão redimiu a Eva, ele tomou toda a culpa do livro. O que está escrito no livro depois para frente, você não lê nada escrito sobre a Eva ter cometido aquilo, e ter morrido. Mas diz que foi Adão. Adão pecou, e que todos em Adão pecam. Não dizem Eva, porque Adão foi o redentor da Eva. E quando ele redimiu a Eva, ele tomou os pecados de Eva sobre ele. E Cristo, o nosso redentor, quando Jesus nos redimiu, ele tomou toda a nossa carga de pecado sobre ele. Toda a nossa ignorância, todo o nosso adultério, como Eva cometeu, todas as nossas mentiras, falcatruas, ele tomou tudo sobre si. Porque, para começar, Eva era costela de Adão e falhou. A noiva é costela de Cristo e falhou.
somos a costela de Cristo e falhamos. Então ele vem e nos redime. Ele toma a culpa, todo o meu pecado. Ele tomou sobre si. Por isso ele é meu redentor. Por isso, quando se fala em vida limpa, não se fala em nós, se fala em Deus. Quando se fala em vida, não se fala em nós, fala em Deus. Porque é o nosso redentor. Não se falava em Eva, e sim em Adão. Porque ele foi quem redimiu. Tomou toda a carga de pecado sobre si. E Cristo tomou todos os nossos pecados sobre si. Ele nos redimiu. Somos dele e de mais ninguém. Agora caminhe um pouco com esse livro perdido e você vai ver esse livro materializado. Esse livro perdido que voltou para a mão de Deus, ele veio no ventre de uma virgem. Aquilo ali era o livro perdido. Jesus é a palavra é Deus. A palavra é o livro, Jesus é o livro. E foi o que foi perdido lá no Éden. E agora o livro se personificou. O livro agora era um homem chamado Jesus. Porque para nos redimir, não seríamos redimidos por um livro, por papéis. Porque Deus usou o sangue de bodes, de touros, de novilhos, de ovelhas, para cobrir o pecado do homem durante o Velho Testamento. Mas Deus usou o seu próprio sangue. O sangue do Filho é sangue de Deus. Deus usou seu próprio sangue, não para cobrir o nosso pecado, mas para desintegrar com o nosso pecado e lançá-los para a fonte de origem, que é Satanás. Então agora nós temos um livro em pessoa. O livro da vida é uma pessoa, porque lá a árvore da vida era uma pessoa, e aqui o livro da vida, a árvore da vida, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Foi proibido de comer lá. Os querubins proibiram. Guardaram o caminho daquela árvore da vida. Mas depois que aquela árvore se tornou homem, bom, você vai na Bíblia, somos plantados ou fomos plantados como árvores, junto às fontes de águas, e damos o fruto. A Bíblia chama nós de árvore. Israel era chamado de sândalo, que é uma árvore. Como árvore de sândalo vos plantei. Então nós somos uma árvore, Cristo é uma árvore. A mulher era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o fruto estava no meio, o irmão Brana vem e revela, é o meio do corpo. Era o fruto do meio, era a descoberta do sexo. Onde o fruto está no meio do corpo. E Cristo então veio como uma árvore. Ele dizia: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o primeiro e último. Você vai encontrar nele tudo. Agora você vai encontrar, depois que ele morreu, que ele nos redimiu, você vai encontrá-lo andando sozinho no meio das 7 eras. Éfeso 35 e 36, irmão Brana mostra, Maria não estava com ele no meio da igreja. Não havia nenhum pai
à parte para estar com ele. Está ali nesses parágrafos 35 e 36 da era de Éfeso. Porque ele era o Pai. O Pai em carne. Porque o Pai é Espírito. Quando você diz o Pai em carne, é porque aquele Espírito que é o Pai está dentro de um corpo que não é de outra pessoa, é corpo dele. Deus não nos salvou com o corpo de um filho. Deus nos salvou com o seu próprio corpo, que é o corpo de seu filho. O corpo de Deus é Jesus Cristo. Se você quer ver o Pai, tem que olhar em Jesus Cristo. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. São coisas muito simples, mas você vai vendo o desenrolar da árvore da vida, do livro perdido. Como que as pessoas podiam ver? O livro está perdido e agora não está perdido mais. Onde ele está? Ele está andando. O livro está andando. Jesus Cristo. O livro está comendo. O livro está curando. O livro está perdoando a prostituta. Era o livro da vida. Era a árvore da vida. Estava num homem personificada. Então a gente vai andando com este livro da vida, esta árvore da vida, até chegar hoje. Sabe que a gente pensa lá no paraíso, eles não podiam comer dessa árvore da vida. E por comer da árvore do bem e do mal, porque a ciência do bem e do mal está na mulher, sua gestação, um filho que nasce, o sexo descoberto, traz o bem e traz o mal. A ciência do bem e do mal, você tem o carro que te leva ao lugar que você quer, mas que te mata. E outras coisas mais. Tudo está nessa ciência do bem e do mal, está numa árvore, que lá no princípio pode comer de todas as árvores, mas desta que está no meio do jardim, não pode comer. E agora a gente encontra, como filhos eleitos, Deus dando a comer daquela árvore da vida que foi protegida, guardada pelos 2 querubins. Deus está chamando o seu povo para comer desta árvore. Aonde está? No meio do paraíso de Deus. Irmãos, a gente tem que ir descobrindo as coisas. Eu vou comer da árvore da vida no paraíso de Deus. O paraíso de Deus não está para frente. O paraíso de Deus é onde você está comendo da árvore da vida. Nós queríamos um paraíso de Deus fora, distante, no céu, um paraíso de Deus na eternidade, mas Deus nos deu este paraíso dentro das 7 eras da igreja. Você tem aqui 7 eras da igreja e já no início Deus avisa. Que coisa boa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para começar, tem que ter ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Que as pessoas têm ouvido para ouvir notícia, para ouvir televisão, para ouvir rádio. Eles têm ouvido para ouvir o pastor, eles têm ouvido para ouvir o missionário, eles têm ouvido para ouvir pregadoras que está contrária à própria Bíblia, que a Bíblia diz para ela ficar calada na igreja, e eles têm ouvido para ouvi-las. Mas eles não têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz, porque eles não sabem onde que o Espírito fala, eles acham que o Espírito está falando em todo lugar. Você vai numa igreja e diz o Espírito Santo falou, você vai na outra, o Espírito Santo falou. E as pessoas estão todas enganadas, e elas não têm ouvido o Espírito Santo, porque elas não sabem discernir o que é o Espírito Santo. Elas não sabem onde o Espírito Santo está.
Elas não sabem que o Espírito Santo é a palavra do dia, é a árvore da vida do dia, que está aqui no meio do paraíso de Deus. Agora, se eu te disser, nós já estamos no paraíso de Deus, porque estamos comendo desse livro que foi perdido. Adão perdeu, o livro se encarnou para nos salvar, para nos perdoar. Mas o livro tinha que ser retornado à mão do homem outra vez. E o livro não vai ser retornado, o livro já foi. Tudo que estamos aqui meditando é uma coisa histórica. Você não pode ficar esperando coisas para frente, senão o arrebatamento, mas o demais você tem que ver. Estamos no meio do paraíso de Deus. Olha que lugar que estamos. O paraíso de Deus é onde tudo está revelado. Onde Deus te dá a oportunidade de comer. Da onde? Do quê? Da árvore da vida. Agora não tem mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para o eleito, ele já está no paraíso. Ele agora foi mandado comer. Lá foi proibido, olha, não toque no fruto que está no meio, a árvore que está no meio do paraíso. Mas agora se você não tocar no fruto e não comer do fruto, lá era uma mulher, aqui é uma igreja, uma revelação. E você tem que comer deste livrinho, porque este livrinho é Deus. E ele estava escondido por todo esse tempo, se manifestou em carne, se escondeu outra vez, começou a andar entre a igreja, mas de uma forma espiritual. É Deus se escondendo no meio da sua igreja, andando no meio da sua igreja, mas é forma espiritual. Ele se revelava nos mensageiros, nos verdadeiros crentes daquele dia, mas para dar uma oportunidade para que o homem outra vez tivesse o livro na mão, porque o homem perdeu o livro da vida, ele perdeu a árvore da vida, e Deus agora vem dar a oportunidade de você ter o livro da vida. E foi por isso que o anjo forte desceu do céu em Apocalipse 10:1 com o livro aberto. Que livro é esse? É o livro da vida, é o livrinho que estava escondido, é o livrinho que foi encarnado, é o livrinho que te redimiu, é o livrinho que verteu sangue. É difícil as pessoas verem, porque Deus está trabalhando numa sequência, desde quando Ele deu oportunidade para o homem e o avisou dentro do livre-arbítrio. Você só não toca nisso, mas aquilo que é proibido, o homem foi e tocou. E Deus vem alimentando a igreja agora, e você está à procura. Irmãos, o livro foi perdido, mas um dia este livro nos será retornado, nos será dado. Mas esse livro já foi dado, esse livro retornou, ele veio do céu, o livrinho aberto é Cristo, esse anjo é Cristo, e o livrinho é Cristo. O livrinho é a palavra de Deus é Cristo. E ele está descendo com o livrinho aberto. Será que Cristo cabe na minha mão? Cristo cabe na sua mão? E o Cristo, o livrinho aberto, coube perfeitamente na mão do profeta. Ele tem que caber na minha mão. É Deus retornando poder para o povo. Mas para que esse povo? Esse povo que venceu, há o que vencer. Aquele que ouvir a voz do Espírito Santo. Aí vem, há o que vencer. Dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquele livro que eu proibi você chegar na árvore lá atrás. Agora aquele livro se fez carne, te redimiu. E você que venceu, também se não venceu, você não vai comer. Nós queremos empurrar vida eterna em quem não é eterno. Nós queremos que papai, mamãe, filhinhos,
Empurramos então o livro, vida eterna dentro deles, marido, mulher, queremos empurrar, fazê-los comer, não. Aqui já diz, quem tem ouvido ouça, tem que começar por aqui. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Você não pode ficar sem isto. Você tem que vencer. Então papai tem que vencer, mamãe tem que vencer, filhinhos tem que vencer, marido tem que vencer, mulher tem que vencer, obreiros tem que vencer, pastores tem que vencer. Todos nós temos que vencer. Diáconos têm que vencer, administradores têm que vencer. Ao que vencer. Dar-lhe-ei a comer. Agora, a pessoa talvez nem dentro desse contexto está. Não ouviu o Espírito Santo, não venceu, e nós queremos dar-lhes de comer. Nós queremos dar-lhe vida eterna. Não. É aquele que ouviu, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não vai passar, você já passou da morte para a vida. Você passou do livro do conhecimento do bem e do mal para o livro da vida. Você passou da morte, do nascimento da mulher, para o nascimento do homem, Cristo, que é o livro da vida. Glória a Deus. Bom, vocês querem conhecer sobre o livro da vida, o que Adão perdeu, é só ler a mensagem à brecha, entre as 7 eras e os 7 selos, né? A mensagem à brecha, pregada pelo irmão Brano. Então, que é o intervalo, também, na nossa língua, já conhecida há muitos anos. Mas, uma das coisas boas é comer aquilo que foi perdido. Ninguém comeu durante as eras, você sabe que é um alimento escondido, está escrito também na Bíblia, Apocalipse 3:17, 3:12, né? 3:12, Apocalipse 3:12, onde ele ensina a mesma coisa: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Tudo está numa era de novo nome, e está dentro das eras da igreja. Se o povo da mensagem pudesse entender que novo nome não é no céu. Quando você tem Apocalipse 19 descendo do céu, porque ela subiu já com novo nome. Ela sobe com novo nome e desce com novo nome. Mas quem não tem novo nome para subir, não tem para descer. Se você pensa o novo nome é a palavra, palavra não é nome. Se palavra fosse nome, você poderia muito bem ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo também não é nome, como palavra não é nome, Espírito Santo não é nome. Você tem que ser batizado no nome destes atributos. Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas passam por alto tudo isso. Então, para chegar a comer da árvore da vida, você tem que ter vindo de lá. Eu me perdi com Adão, eu me salvei com Cristo, e agora eu fui revelado com o livrinho aberto que desceu do céu. E ele desceu do céu, não caiu na mão do Papa. Ele desceu do céu, não caiu na mão de um grande presidente de uma igreja, de uma ótima e grande denominação. Não, quando o livrinho veio do céu, ele só veio para a mão do 7º anjo. E quando o 7º anjo tomou aquele livrinho, ele revelou o livrinho. Por isso tinha os mistérios escondidos dos 7 trovões, estavam todos dentro dos 7 selos. Por quê? Porque aquele livrinho estava escondido ainda, em mistério. Ele vem como livro. Nem quando caiu na mão do irmão Brano, ele não soube, caiu em forma de espada. Ele diz: eu sempre tive medo disso. Ele não tinha medo de rifle, de dar tiro. Ele não tinha medo disso. Ele tinha medo da espada, da faca, da espada.
E quando caiu na mão dele, exatamente aquilo que ele tinha medo, mas coube perfeitamente na mão dele. Ele diz, mais tarde ficamos sabendo que aquela espada é a palavra de Deus. É tão simples. Deus vem em forma simbólica de uma espada, ele cai na mão de um homem, é uma espada, mas era a palavra de Deus. Então esse homem tomou a palavra de Deus pelo próprio Espírito Santo, que é o anjo forte, Cristo que desceu do céu, que desceu nele, para poder abrir o livrinho para nós. O cordeiro tinha que fazer isso. Você sabe que o cordeiro durante 7 eras abriu o livro, mas não revelou para ninguém. Ele só abriu. O cordeiro abriu o primeiro selo, o cordeiro abriu o segundo, terceiro, quarto. O cordeiro foi abrindo. E havendo o cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, mas ninguém soube nada, porque era o cordeiro que estava abrindo. Mas Apocalipse 10:3 diz que ele bradou como leão. Então agora já não é mais o cordeiro, porque o cordeiro abriu, mas não revelou. Agora o leão toma a coisa aberta e revela. Foi quando o leão, nos dias da voz do irmão Brana, do 7º anjo, e aquele Deus desceu e se materializou em William Branham, no 7º anjo, e ali você vê ele com a espada na mão, e coube perfeitamente na mão dele, e não na mão de Liveio. Teriam que perceber isso, não na mão de Pierre Green, grandes homens de Deus. Não deu certo na mão de ninguém, caiu na mão dele. Não caiu na mão de Kelly Osbourne, Billy Graham, Oral Roberts. O livro caiu nas mãos do 7º anjo, a espada nas mãos do 7º anjo, e aquilo reluzentemente, e brilhou, e deu luz. As coisas que estavam escondidas foram reveladas, porque Deus, o livro, estava aberto. E quando o livro aberto desceu do céu, ele pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Ele era homem outra vez, ele era Brana. Se eles pudessem ver estas coisas, era o livro. Olha o livrinho descendo. Olha o anjo forte descendo com o livrinho aberto. E se ele desce com o livrinho aberto, ele tem que ter um lugar para colocar esse livro. E ele tinha o seu profeta na terra, se materializou. Olha o livro sendo Brana. Olha para a nossa redenção, o livro sendo Cristo, Jesus. Olha para o nosso arrebatamento, ômega, o livro sendo Cristo, Brana. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ele mesmo é Cristo em Jesus, é Cristo em Brana, é Cristo em mim, é Cristo em você. Agora tem que deixar isso trabalhar, isso funcionar. Esse livro funcionou na vida de William Branham. E você não pensa que quando funcionou na vida de William Branham, está curando enfermos, expulsando demônio. Não, aquilo ali era isca. Aquilo ali era a isca que Deus estava dando para o povo, para depois os captar na terceira puxada, diz o profeta. Ele diz, na terceira puxada, diz Deus para ele, os apanhará. Mas a primeira e segunda é uma isca, é um milhozinho para você. Mas na terceira puxada é captado. Cadê os peixes da terceira puxada? Cadê os eleitos da terceira puxada? Um povão que crê em William Branham, mas a terceira puxada não os pôde captar, não os pôde apanhar, não os pôde pescar. E a Bíblia, irmão Branham, diz, na terceira puxada os captará, os apanhará. E essa terceira puxada era agora o livrinho que estava encarnado, materializado, sendo revelado ao mundo. Mas os homens não o conheceram, porque eles esperavam um grande personagem. Por isso nos dias de Cristo eles o mataram, porque eles esperavam um grande personagem e ele era simples. No tempo de irmão Branham, eles o matou a palavra. Irmão Branham diz, eu acuso esta geração
por ter crucificado a Jesus Cristo novamente em 1963. A mensagem de acusação. Agora, é verdade? Era o livro. Agora estava num homem. O livro era um homem. É como fica esperando o 7º selo vai acontecer. O 7º selo era um homem. O 7º selo era Brana. Porque o 7º selo é Cristo. Mas é Cristo Brana. Se eles pudessem entender isto, que é um homem, sempre foi um homem. Eu não quero falar tocante no nosso tempo. O nosso tempo já é uma igreja hoje. Irmão Brana falou, foi um povo santo, um homem santo, agora é um povo santo. Irmão Brana falou isso. Agora, se você não percebesse o tempo que foi um homem revelado, agora um povo revelado. Era um homem revelado, Brana, e o povo de Brana sendo revelado. E os da primeira e segunda etapa não foram revelados. Os da primeira e segunda etapa, se você os acompanhar, foram restaurados. Pô, é tão bonito isso. Primeira e segunda etapa, os irmãos foram restaurados, eles não foram revelados. Primeira e segunda etapa é para poder restaurar. Trouxe de novo a ordem da igreja, trouxe de novo o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso é restaurar. Trouxe de novo a deidade, o único Deus verdadeiro em carne. Isto é restaurar. Isso é o que eles têm. Mas os demais, o demais da mensagem, que é a revelação, eles não podem alcançar, porque aqui agora a terceira etapa está apanhando os revelados. Eles não são revelados. Eles têm que entender isso. Oh, mas me foi revelado o batismo. Eu te pergunto, está escrito ou não o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia? Está. Então você não foi revelado. Me foi revelada a deidade, mas espera lá, está escrito ou não está escrito na Bíblia que há um só Deus? Restaurado, porque nós estávamos na Trindade, aí foi restaurado, tudo bem. O lugar original da mulher foi tudo restaurado. Hoje o povo da mensagem está saindo fora da restauração da mensagem. E eles pensam que a restauração da mensagem é tudo. Não, depois da restauração da mensagem, das doutrinas, tem a revelação da mensagem. A revelação, depois da restauração da Bíblia, tem a revelação da Bíblia. Depois da restauração da espada, tem a revelação da espada. Aleluia. Eu dou graças a Deus por poder ver. Eu era cego, mas agora vejo. Isso daqui é bom para as pessoas, mas elas dizem, não, eu já tenho. Você tem, filho, um ministério do irmão Brana. Você tem um ministério da restauração. Eu quero saber se você tem um ministério da revelação. Da restauração, todo mundo tem, até unicista pode pregar parte disso. E como o povo da mensagem pode pegar um pouquinho a mais, então eles creem em Brana. O unicista não crê em Brana. Eles creem em Brana, mas não ficou diferente. Não tem nada diferente, porque lhes falta o principal. Lhes falta a revelação. Lhes falta Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles têm Mateus 17, 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E até os da ressurreição isolada, nem isso tem. A ressurreição isolada, o que eles creem é que irmão Brana foi evangelista e vai voltar para ser profeta. Quer dizer, nem isso tem. Eles deveriam ver que irmão Brana teve um ministério de restauração antes da revelação. Tudo começa com R, por isso que você confunde. Veio o ministério da restauração. Vocês pararam e Deus tinha outro R.
Agora é revelação. Quando? 1963, quando o anjo desceu do céu, o anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto e se materializou. Irmão Brana pergunta na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, né? 101 e 207. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Qual anjo? Era o sétimo, descendo. Aquele sétimo anjo. Quem era aquele sétimo anjo? Era ele, diz irmão Branco, que tinha o sétimo selo. Vocês notaram quando ele estava descendo e se materializando? Materializando aonde? Olha agora, o sétimo anjo da constelação tinha o sétimo selo e estava descendo e se materializou em Brana. Ele pôs o pé no mar, nas nações, na terra, sendo um homem, para poder dar alimento para a noiva. A noiva hoje comendo da árvore da vida, comendo do livro da vida, comendo do livrinho que foi perdido. As pessoas nem sabem por onde o livrinho passou, mas nós sabemos. O livrinho veio passando por símbolos, por substitutos no Velho Testamento, de sangue, de bodes, de ovelhas. Ele passou por ali o livrinho, mas depois ele se encarnou. Aquilo era um substituto que foi dado em lugar do verdadeiro, até que o verdadeiro chegasse. Quando o verdadeiro chegou, tinha que tirar os olhos do substituto. Deveriam deixar de oferecer sangue de bode, de cordeiro, porque Deus agora estava estabelecendo o real. Vocês devem aceitar o verdadeiro sacrifício, mas como Israel rejeitou o sacrifício e ficou com o substituto, assim o povo da mensagem rejeitou a revelação e ficou com a restauração. Eles rejeitaram a revelação, que é o mais importante. Restauração é maravilhosa, mas a revelação é mais ainda. Mas a restauração você tem na primeira e segunda etapa. Tem tanta restauração, desde o Gênesis, ele vem provando, nós não sabíamos quem era a semente da serpente, ele vem e pregou a semente da serpente. Ele vem mostrando essas coisas, até a primeira e segunda etapa ainda, 1962. Já estava mostrando essas coisas, mas sétimo selo não, 7 trovões não. Você só tem depois na terceira puxada, aí você tem o sétimo selo encarnado. Então estou esperando um sétimo selo. Era Brana. O sétimo anjo estava descendo e se materializando. O sétimo selo da antiga tradução de Goiânia, 152. E diz: aquele anjo da constelação era o que tinha o sétimo selo. Qual anjo? Aquele sétimo. E voou para mim, 201, 202, do sétimo selo da antiga tradução. E voou para mim. Quando voa para mim, então eu sou o sétimo selo. Ele voou para mim. Voar para mim é encarnar. Vocês viram quando ele estava descendo e se materializando? Isso é voar para mim. O irmão Branco, quando fala voar para mim, ele diz: vocês notaram quando ele estava descendo e se materializando, se encarnando? Então, ele estava descendo. Quem era o sétimo anjo? Que tinha o sétimo selo. Agora estava encarnado em William Brana. Bom, mas o mundo tem que saber que eles estão aprendendo agora, porque a noiva é o livro aberto. Entende? Deus, o livro aberto, desceu, fez Brana, o sétimo anjo, com o livro aberto. E depois a noiva, em Apocalipse 10, 8 a 11, vai ao anjo que está parado com o pé no mar e na terra. Você vai lá, diga para ele: dá-me o livrinho. Que livrinho? O livrinho que Adão perdeu, o livrinho que se materializou em Cristo para me salvar, o livrinho que se encarnou em Brana para me revelar. Dá-me o livrinho. Agora vem as advertências: olha, você vai comer ele, só que vai ficar doce na sua boca. Quando você aceita a palavra, quando você crê, é doce, mas quando você engole,
Aí o seu ventre ficará amargo na hora da vida, de viver aquilo, de expressar aquilo, aí aquilo se amarga, porque você começa a perder boas pessoas que você tem ao seu lado. Por quê? Porque estas pessoas foram restauradas, mas não foram reveladas. Muitas vezes a mulher é restaurada, mas não é revelada. O marido é restaurado, mas não é revelado. Por isso, ele toma um e deixa o outro. Ele toma o revelado e deixa o restaurado. É isso que Deus faz. Você pensa que é gente muito ruim que está na cama. Não, Deus vai pegar essa mulher boa aqui e deixar o marido bêbado dela ali. Não, Deus vai tomar talvez essa mulher aqui boa e deixa também o seu marido crente. Deixa sua mulher crente. Deus toma o marido e deixa a mulher crente. Então, mas não pode. É isso que ele faz. É duas moendo, você não pode estar moendo duas no moinho se você não estiver do mesmo acordo. Você está do mesmo acordo. E um casamento é um acordo, marido e mulher. Eles estão vivendo um com o outro. E agora vem Deus e toma um e larga o outro. Então ele toma o revelado e larga o restaurado. Esse é o tempo que vivemos, porque aonde estiver o corpo, diz ainda a Bíblia, ajuntar-se-ão as águias. Isso é depois que ele já avisou essas coisas, que ele toma um e larga o outro. Então onde nós estamos? No paraíso. Deixa eu repetir só a leitura, que o paraíso de Deus, irmão. Você diz, mas não tem um paraíso? Tem. Não tem aquele paraíso no qual você parte aqui e vai para a sexta dimensão? Tem, mas Deus não está falando aqui de sexta dimensão. Deus está falando dentro das eras da igreja. Que você, escuta aqui, e dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Toda a revelação de 7 selos, dos 7 trovões, é o paraíso de Deus. Esse é o paraíso de Deus, e Ele está te dando a comer. Comer dessa árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você tem que estar na revelação. Este é o paraíso de Deus. Lá atrás eles não entenderam, se perderam, Adão e Eva. Jesus nos redimiu, e aqui Jesus vem manter contato conosco outra vez, assim como ele passeava no entardecer, ele passeava lá pelo jardim do Éden, ele conversava com Adão e Eva, era bom. Ele está fazendo hoje isso. Jesus está andando. Quando o irmão Bruno diz Jesus andando no meio da igreja, ele andava através da palavra, através do mensageiro daquele dia. Ele estava andando no meio da igreja. O Espírito Santo andando no meio das 7 eras da igreja. Mas só de você saber que agora já passou as eras, então você tem que ter a revelação, porque as eras estão dentro de um período restaurado. Você tem as eras da igreja dentro de um período restaurado. Deus veio então agora para revelar os selos. Coisas que não foram escritas ao nosso ver, claro, aos nossos olhos, mas já estava ali dentro, só precisava ser revelado. Aí quando foi revelado, depois de revelado, quando é que os Estados Unidos viu o 7º selo? Até hoje eles não viram ainda. Então não foi revelado para eles. Quando que o povo da restauração, que é exatamente da ressurreição isolada, quando é que eles viram o 7º selo? Eles não viram? Então estão esperando o 7º selo ainda, porque eles não viram. Por quê? Porque eles nunca venceram, nunca ouviram o que o Espírito diz à igreja, nunca venceram, e não sabem a oportunidade que nós temos. Grupinho pequeno, insignificante aos olhos do mundo, e nós não valemos nada para o mundo, não. Você pode notar que você não vale nada para o mundo. É insignificante. Jesus também o era, Brana também o foi. Insignificante aos olhos do mundo. E o que Deus tem dado para você nesse dia. Onde Deus me tem posto? No meio do paraíso. Para comer o quê? A
árvore da vida. Mas quem come a árvore da vida? Só a esposa. É a esposa que come agora da árvore da vida. Oh, irmãos, a semente da serpente veio através da mulher, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida é Jesus Cristo, é um homem. E você tem que comer dele. Ele diz: aquele que comer de mim se alimentará e viverá por mim. Você tem que comer dele. Lá, a árvore que foi comida foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida foi reservada. Querubins guardaram o caminho da árvore da vida. Mas agora os querubins novamente deixam claro, aberto o caminho. Está aberto o caminho da árvore da vida. Branham veio, revelou, mostrou o que é a árvore da vida. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua palavra está materializada, sua palavra está revelada. Irmão, a palavra revelada não é restaurada, gente. Palavra restaurada é uma coisa que caiu e se levanta novamente, mas palavra revelada é mistério que nunca soube e foi revelado. Apareceu, você viu, é revelado, está materializado. Uma coisa revelada não pode estar aqui em espírito, não foi revelado. A coisa revelada está em carne. Por isso o caminho está aberto agora. Mas para quem é? Quem é que vai comer da árvore da vida? Quem vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? Quem sabia que as mensagens de William Branham é o meio do paraíso de Deus? É o paraíso de Deus, as mensagens de William Branham, e você está no paraíso comendo 7 selos, 7 trovões, novo nome. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um pouco meditarmos na sua palavra. E como a noiva está comendo da árvore da vida, aquilo que foi perdido, Senhor, do livro perdido, restaurado, novamente revelado agora, nas mãos de um homem, e descendo para a noiva outra vez, quando ela pode tomar o livrinho, João pode tomar o livrinho da mão do anjo forte e comer e passar para todos os demais e esclarecer para todos os demais, como o Senhor deu William Branham para fazer isto por todos nós, dar um livrinho aberto para nós, Senhor, e saber que nós estamos aí, no meio do paraíso de Deus, comendo da árvore da vida. Este alimento, esta mensagem é a árvore da vida. Aquele de Eva foi a árvore da morte. Conhecimento do bem e do mal é morte. Como diz Jó, o homem que nasce de mulher tem poucos dias e cheios de inquietações. Mas aquele que nasce da palavra tem vida eterna. Ele come da árvore da vida, porque ele não está vivendo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte, mas ele agora está no meio do paraíso de Deus, comendo da árvore da vida, que está aqui no paraíso de Deus, no meio do paraíso de Deus. Isto é, no meio de um povo onde foi redimido. Esse povo é redimido, e o povo redimido é um paraíso, onde a palavra, a árvore da vida, está a mensagem do dia, a revelação dos selos, trovões, novo nome, 7º selo, está no meio do paraíso de Deus, isto é, no meio da igreja, no meio da noiva. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus.